O governo brasileiro se prepara para as tarifas que o presidente norte-americano Donald Trump pretende anunciar nesta quarta-feira e que abrangerão outras diversas nações. Trump prometeu divulgar um amplo plano tarifário que ele chamou de Dia da Libertação. O governo já implementou tarifas sobre aço, alumínio e automóveis, além de ter elevado taxas sobre produtos chineses. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil no mundo, atrás somente da China. A tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio importados, imposta por Trump, atinge diretamente o Brasil. No sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a jornalistas no Vietnã que mantém negociações com os Estados Unidos defendendo os princípios do livre comércio. O senhor não telefona para o presidente Donald Trump para tentar abrir negociações entre o Brasil e os Estados Unidos? Olha, veja, primeiro, porque o Brasil está fazendo exatamente o que precisa ser feito. Nós estamos negociando. Tanto o meu ministro Mauro Vieira quanto o meu ministro Geraldo Alckmin já fizeram 2 reuniões com os representantes de comércio dos Estados Unidos para discutir. Antes de fazer a briga da reciprocidade ou de fazer a briga no OMC, a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi, historicamente, um país importante para o Brasil. Nós temos um fluxo de comércio de 87 bilhões de dólares. Eles são superavitários em 7 bilhões. Então, eles também têm que pensar na responsabilidade deles. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer na economia americana. Não sei o que pode acontecer. Eu não sei se isso vai repercutir na inflação americana, se isso vai repercutir no aumento da taxa de juros. Ou seja, é importante a gente apenas ter em conta que o presidente Trump tem o direito de fazer o que ele quiser na política americana. E nós temos que ter o direito de fazer o que nós quisermos na política brasileira, sempre levando em conta de que nós somos defensores do livre comércio. É importante lembrar que o discurso que eles estão fazendo agora nos Estados Unidos é totalmente antagônico ao discurso que eles fizeram dos anos 1980 aos anos 2022. Totalmente antagônico. Os Estados Unidos passou quase 40 anos pregando o livre comércio, pregando a globalização, o livre comércio. E, de repente, encontra-se um presidente que ganha as eleições dizendo América para os americanos, que é um direito dele. Da mesma forma que eu defendo o Brasil para os brasileiros. Mas como o Brasil não está isolado no planeta Terra, a gente está ligado por terra e por mar e pelo ar, todo mundo respira o mesmo ar, todo mundo utiliza o mesmo mar e todo mundo tem menos terra do que água, nós achamos que uma boa parceria entre os países é muito importante. E é com muita tristeza que eu vejo os Estados Unidos, fazer com que o Trump pareça o xerife do mundo. Ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Eu acho que todos os países vão ter as reações que melhor condizerem com as necessidades de cada país. Então, eu vou dizer para você, o Brasil vai tentar negociar ao máximo, todas as palavras que estarão no nosso dicionário de negociação, nós iremos utilizá-las. Mas nós não teremos nenhuma preocupação de recorrer ao OMC, que é o lugar onde todos os problemas comerciais deveriam ser resolvidos, ou, se não for resolvido, nós temos o direito de impor reciprocidade aos Estados Unidos. É simples assim. Não tem nenhuma dificuldade. Os Estados Unidos só têm que saber que eles não estão sozinhos no planeta Terra. É só olhar o mapa do mundo que a gente vai perceber que os Estados Unidos está ligado a muitos outros países. E se ele toma uma atitude unilateral, eu acho que isso pode não ser tão bom para os Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu pretendo viver 120 anos, eu tenho tempo de sobra para esperar o que vai acontecer nessa atitude do presidente Trump. A viagem de Lula à Ásia foi marcada por declarações em defesa do multilateralismo. E eu faço questão de dizer em todo lugar que eu vou que o país não é melhor do que ninguém, mas não é pior do que ninguém. De que a gente apenas quer ser respeitado do tamanho que a gente é, com a cultura que a gente tem e do jeito que a gente nasceu para ser. E eu faço questão
de mostrar esse Brasil novo, esse Brasil que não tem ódio, esse Brasil que não é negacionista, esse país que não tem respeito aos nossos parceiros, sabe, de todos os países do mundo, e de que nós estamos mostrando que não há nada melhor para um país como o Brasil do que apostar no multilateralismo. Nós somos favoráveis ao livre comércio, nós não queremos protecionismo, nós queremos multilateralismo, a gente não quer mais guerra fria e a gente quer vender as coisas boas que o país produz em qualquer país do mundo. O tarifaço de Trump, como tem sido chamado, também já mobilizou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que declarou que o governo irá esperar até esta quarta-feira para decidir quais medidas tomará em resposta às tarifas de Trump impostas pelos Estados Unidos sobre a importação de aço e alumínio. O Brasil não é problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um grande déficit de balança comercial. No caso do Brasil, os Estados Unidos têm superávit comercial na balança de bens e de serviços. Então o Brasil não é problema. Nós abrimos uma negociação, tivemos uma conversa com o Howard Lutnick e também com o embaixador Greer, conversando e sugerindo um grupo de trabalho. E nesse grupo de trabalho a gente busca um entendimento. Foi citado, por exemplo, o etanol. Nos Estados Unidos o imposto de importação é 2,5%, o nosso é 18%. É verdade. Só que no caso do açúcar, eles têm uma pequena cota e o que passa dessa cota é 90% praticamente. O que é importante? É o diálogo, esse é o bom caminho. O comércio exterior tem que ser um ganha-ganha. Nos 10 produtos que os Estados Unidos mais exportam para o Brasil, 8 a alíquota é zero. Não tem alíquota de importação, ela é zero. Então, nós podemos sim buscar um bom entendimento. No conjunto, mais de 70% das importações dos Estados Unidos para o Brasil, a alíquota é zero. O Brasil não tem a alíquota elevada. E a tarifa efetiva média, Brasil e Estados Unidos, para entrar no Brasil é 2,7%. Enquanto isso, governadores e parlamentares da oposição continuam em completo silêncio para defender a economia do Brasil. O discurso do deputado Ivan Valente, proferido há 2 semanas em plenário da Câmara, continua mais atual do que nunca. O patriotismo é o último refúgio dos canalhas, declarou. No começo desse ano, na posse do Trump, mais de 40 deputados foram a Washington e foram barrados no baile. Não puderam assistir à posse, ficaram nos hotéis e na televisão. Todos com o chapéu Make America Great Again. Ou seja, faça a América grande de novo. Depois disso, nós tivemos o seguinte, o Trump anunciou imediatamente um tarifaço internacional. Vocês estão vendo o reboliço que está com a México, Canadá, Europa, Ásia, todo mundo reclamando. Aqui o nosso governo falou que vai retaliar também. Olha, que negócio é esse? Eu não vi um bolsonarista subir na tribuna para defender nenhum parlamentar. Mas mais grave ainda é que nenhum governador se pronunciou. Do Sul e do Sudeste, onde eles são maioria. Só o estado de São Paulo é responsável por 36% das exportações para os Estados Unidos. Então nós temos aqui em Minas Gerais, no aço, só no aço ele exporta 36% para os Estados Unidos. Não se manifeste, todos são da extrema-direita, inclusive o governador Tarcísio botou o chapeuzinho do MAGA, o mesmo que fala que o Bolsonaro estava em Miami, ele não tem culpa de nada do golpe de Estado e a justiça está errada. Esse vai querer ser governador e vai pedir voto lá em Miami ou no Texas, porque isso prejudica o povo brasileiro. E não é só produto industrial, é produto agrícola também. É preciso reagir a isso. É por isso que a gente diz, existe patriotismo, é para isso. Eu vou citar um ensaísta inglês do século XVIII que disse o seguinte, o patriotismo é o último refúgio dos canalhas.